Ao meu ver, os diferentes materiais e técnicas artísticas são como línguas. E existem palavras que só existem em certas línguas e são difíceis de traduzir, como saudade ou gambiarra. E da mesma maneira, eu acredito que cada material e técnica nos permite dizer coisas diferentes e nos expressar de uma nova forma. Por isso que eu digo que a arte é poliglota. E por isso que vocês me veem aqui testando tantas coisas diferentes e experimentando de tudo um pouco. E eu posso até não ser a maior especialista do mundo em nada, mas eu prometo ensinar pra vocês o que eu sei e principalmente como eu uso isso ao meu favor na minha vida. O giz pastel oleoso, ou como eu gosto de chamar, o giz de cera de adulto, é esse aqui que tem essas cores bem intensas e vibrantes e fica com esse acabamento mais cremoso. Ele varia desde preços bem acessíveis até os mais profissionais. E para não confundir, existem dois tipos de giz pastel. Esse aqui que é o oleoso. A formulação deles é diferente, então esse aqui vai deixar um acabamento fosco. Ele é muito mais tipo um giz de quadro, aquela coisa mais um pó, sabe? E eu acho que fica lindo para desenhos que são mais etéreos, coisas mais suaves. Particularmente, eu gosto muito desse aqui. E já o giz pastel oleoso deixa esse efeito aqui que é muito mais cremoso, intenso e brilhante. Então essas aqui são algumas artes que eu já fiz e eu queria mostrar pra vocês essa aqui, que eu fiz com os meus primeiros giz, era uma caixinha bem pequenininha e já deu pra fazer tudo isso aqui. É legal que você consegue esse efeito de transição de cores porque o giz se mistura. Até certo ponto ele se mistura, em teoria você consegue criar novas cores, mas já adianto que não é sempre que vai dar muito certo todas as marcas. Então, se você quiser investir um pouquinho mais, você consegue mais cores, tipo esse aqui, que daí você já tem uma variedade de tonalidades muito maior, como por exemplo, aqui nessa minha segunda caixinha eu tenho esse rosa e esse azul que eu amo muito. Então vocês vão notar que aqui eu usei o papel craft, nesse caderno eu tenho tanto papel branco quanto craft, eu amo ele, é lá da Uni. E olha isso, gente, dá pra ver o óleo que ficou do giz na outra página. Mas o motivo que eu queria falar com vocês hoje, mais em específico sobre o giz pastel oleoso, é porque eu encontrei nele meio que a minha cura pro meu perfeccionismo. É o meu material, assim, mais válvula de escape. Quando eu comecei a desenhar, eu praticava mais com lápis de cor e marcadores por baixo, numa técnica bem mais polida e realista. E desde sempre eu senti uma frustração muito grande quando não ficava como eu queria. E normalmente não ficava como eu queria, porque eu tava aprendendo. Eu e a minha amiga Cami, a gente conversa muito sobre um desequilíbrio que parece existir assim no aprendizado artístico. O que é? A gente está ao mesmo tempo tentando ensinar o nosso olho a enxergar melhor e a nossa mão a desenhar melhor. O problema é, isso não vai no mesmo ritmo. Então, normalmente, o que acontece no começo é que o nosso olho melhora antes da nossa mão. Então, assim, o nosso senso estético de saber o que é legal, o que é mais bonito, o que é mais interessante, se desenvolve muito antes do que a nossa habilidade com a mão de executar aquilo. E isso é frustrante. Mas tudo certo, porque eventualmente a nossa mão acompanha o nosso olho e a gente vai aprendendo e melhorando, né? Mas é nessa fase que muita gente desiste. Tudo isso pra dizer que isso cansa. E acontece com todas as artes. E eu sei bem, eu já passei isso no design, no desenho, no teatro, na dança e principalmente no canto. E foi aí que eu achei o giz pastel oleoso, entendeu? Despretensioso, ali na dele, humilde. Eu não tinha expectativas, então ficou bem mais divertido. Além disso, ele é um material que não te permite ser perfeccionista, porque o traço não é preciso e não vai dar pra controlar muito não, só até certo ponto. Então tem que abraçar essas qualidades dele. Eu acho que esse giz é perfeito ou para grandes emoções, ou quando eu tô com vontade só de rabiscar, ou mesmo para relaxar, sabe? É nessas horas que eu busco. E outra coisa muito interessante, antes da gente começar a desenhar, é que eu notei que por ele ser familiar, ele não assusta as pessoas. Então muita gente, quando eu tô desenhando, vem participar e desenha comigo. E é uma atividade super legal, assim, pros amigos. Entende? Acho que não assusta. Acho que ele é para todos. É um giz democrático. Então, uma ótima atividade em grupo. Mas bom mesmo é mostrar na prática, então vamos logo desenhar, que eu quero testar algumas coisas que eu vi no Pinterest. Vamos começar com marcadores. Eu tô usando essa canetinha rosa só para fazer um fundo, porque eu vi essa referência, essa ideia de deixar uma cor transparecer. Afinal de contas, o giz tem textura, então ao invés de esconder isso, por que não usar ao seu favor, sabe? Abraçar essa característica do material? Eu acho isso vital, faz toda a diferença no seu trabalho.
E esse talvez não seja o melhor exemplo, porque eu acabei decidindo por fazer uma estampa. Então o rosa ficou ali como fundo mesmo, mas acho que vai dar pra entender o que eu quero dizer depois quando a gente usar o papel colorido. Mas eu ando obcecada por xadrez, se você me segue no Insta, você já deve ter visto, nesse momento é tudo sobre xadrez. E eu acho que é importante a gente diferenciar, gente, querer fazer uma coisa bem feita e o perfeccionismo. São coisas separadas e às vezes a gente acaba se apoiando, se escondendo atrás do perfeccionismo como uma coisa boa. E no muito que eu já sofri sendo perfeccionista, hoje eu entendo que o perfeccionismo é um medo de ser vulnerável, sabe? É uma coisa que nos atrapalha, que fica no nosso caminho de às vezes mostrar o que a gente tem de melhor. A busca pela perfeição é uma busca tão boba, em vão, porque essa não é uma qualidade humana. E pelo contrário, se você for reparar nas artes, nas pessoas com quem você se conecta, muitas vezes o que te atrai é justamente a imperfeição, a falha, que é o humano. Então por que a gente vai esconder isso? É medo, né? Eu espero que essa conversa não seja terapêutica demais para vocês, mas eu amo esses assuntos e na nossa vida, tanto como artistas quanto em ter um simples hobby, isso mexe muito, entra muito. Porque daí às vezes a gente vai deixar de fazer algo que a gente gosta, porque a gente tá nessa busca insana por uma perfeição que às vezes é só uma expectativa, que se a gente tirasse essa expectativa, resolvia. Foi nesse momento aqui, gravando esse vídeo e conversando com a Leite, que é quem tá gravando, que eu entendi que tem uma coisa que me ajuda na minha cabeça hoje em dia, que é, eu não imagino como o desenho vai ficar antes de fazer. Então aqui eu tô olhando para uma referência de azeitonas, mas eu tô só desenhando, eu não tô formulando na minha cabeça o produto final. Eu tô só fazendo essa lógica de como que eu posso melhor traduzir a imagem que eu tô vendo com os meus olhos com esse material que eu tenho e o que eu posso fazer de divertido. Então rola muito teste, muita experimentação e é mais fácil pra mim assim, hoje em dia, gostar do resultado final, porque, sinceramente, eu não tô nem visualizando como é pra ele ser. Eu não tô colocando expectativa. Que essa azeitona vire o que ela conseguir. Que eu consiga aceitar o que eu consigo fazer hoje, sabe? E tem tantas coisas, gente, que eu já criei, que eu olho hoje pra elas e gosto tanto e tenho tanto carinho e lembro que quando eu tava criando aquilo, eu tava sofrendo, sabe? Porque me estressando, não tava ficando do jeito que eu queria e não tava ficando perfeito. Vamos combinar aqui e agora que a gente não precisa disso. Vamos abraçar o que é ser humano, da mesma forma que a gente precisa abraçar os materiais e as suas características. Não tem por que você usar um giz pastel oleoso e querer que ele fique igual o lápis de cor. Não vai ficar. Então agora a gente vai partir para esse papel colorido que abraça isso. É um papel já com textura, então de novo ele salienta ainda mais a textura do giz. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha aula de ilustração na faculdade, até o professor passava muito isso pra gente, sabe? De esse material desse jeito, então a gente vai usar esse papel para salientar isso. Então vocês conseguem ver muita textura e esse é o objetivo, não tem por que esconder textura. É legal que em outros momentos você consegue usar os diferentes giz, misturando, deixando uma cremosidade, que nem eu falei, sabe? Deixando um aspecto mais volumoso, mas em outros momentos tá ali a textura, tá mostrando a cor do papel e esse é o objetivo. Como vocês podem ver aqui, eu enlouqueci com as cores, eu me joguei mesmo, porque eu falei, cara, se esse é um vídeo sobre usar o giz pastel como expressão e libertação, é isso que eu tenho que fazer. Então eu usei o roxo para fazer as sombras e fui, a partir daí, usando minha intuição mesmo e testando muito teste, muito erro, muito acerto, para ir vendo o que eu gostava.
eu acabei juntando um amarelo, um laranja, um rosa, muito baseado na cor do papel de fundo, no que ia saltar ali aos olhos, sabe? Acaba que o papel, por ser colorido, traz uma limitação. E, gente, limitação na criatividade é muito bom. É muito bom, porque daí fica mais fácil a gente ser criativo, juro. Às vezes o papel branco assusta justamente porque ele tem 1 milhão de possibilidades e é infinito. Então essa é uma coisa tão simples que eu sempre passo como dica. Se o papel branco te incomoda, pega qualquer outro, às vezes até um papel já mais amassado, alguma coisa que não vai te dar essa pressão, sabe? E vai te dar essas restrições. Então no verde eu não posso usar, por exemplo, o mesmo tom de verde que não vai aparecer. Então o que eu consigo usar de giz que vai saltar aos olhos nesse verde? E assim a mente vai trabalhando, porque a criatividade nada mais é do que uma solucionadora de problemas. Então agora que a gente tem um problema para solucionar, pronto, vem uma ideia, vem uma inspiração. Vocês viram que a imagem de referência tem essa grande plumagem verde em volta, então eu comecei tentando fazer riscos mesmo para emular aquilo, mas eu falei, sabe o que mais? Não, é melhor deitar esse giz e só fazer uma grande textura, que às vezes o abstrato é melhor em passar a ideia que eu queria do que tentar chegar ali num realismo, e eu gostei bastante desse resultado que ficou para essa parte. E, inclusive, se você já está no nosso canal do Insta, você sabe que imagem é essa, porque essa é a nossa referência da semana. Então, se você quiser participar, é só entrar lá no meu canal do Insta, eu vou linkar aqui embaixo. E toda quinta-feira você vai receber uma referência para você fazer um desenho, uma poesia, um texto, o que você quiser, seja qual sua técnica artística favorita. E dessa forma a gente consegue ver o estilo de vários artistas, de que forma essa mesma referência se manifestou em cada um, sabe? Então essa aqui é dessa quinta-feira, ainda dá tempo de você participar. Venha fazer arte com a gente. E ficou assim um resultado que, claro, eu nem imaginava. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. E se você gostou de alguns desses assuntos que eu falei, eles estão bem aqui. Esse é o meu livro Despertar Criativo, que você acha disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem na Amazon, tem lojas físicas. Ele é meu grande orgulho. E é aqui que tem um capítulo inteiro sobre a arte ser poliglota, a gente fala sobre o monstro do perfeccionismo, todas essas coisas que vocês me ouviram falar hoje veio daqui de dentro. Ah, e se você é novo aqui, saiba que a gente tem vídeo novo todo sábado, 11 da manhã, então espero vocês, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo sempre ajuda. E se você ainda não conhece o Diário de Arte, eu vou deixar linkado também o meu vídeo contando tudo sobre ele. Nós estamos preenchendo juntos, fase por fase, e ele super combina com o giz. Eu faço várias das atividades dele em giz e é uma delícia. Por fim, comente aqui embaixo qual o próximo material que vocês querem me ver abordando a seguir. E vejo vocês nos próximos vídeos.